Cleópatra, a mulher mais bela e perigosa da história. A mulher irresistível que conseguiu seduzir os homens mais poderosos do mundo, Júlio César e Marco Antônio. Esta é a lenda que nos chegou através de mitos e filmes. Mas seria realmente assim a verdadeira Cleópatra? Ou trata-se apenas de uma ficção criada pelos seus inimigos? Hoje temos provas que nos revelam uma Cleópatra diferente, aliciante, ambiciosa e visionária. Uma rainha audaciosa que quase conquistou o mundo. A verdadeira Cleópatra. A verdadeira Cleópatra. Cleópatra manteve-se ao longo de mais de 2000 anos como um fascinante enigma. She's something about whom we know very little, except that it's irresistible. Mas atrás do mito esconde-se uma personalidade invulgar. Cleopatra dreamt of universal empire. She wanted to be queen of the world. 40 anos antes do nascimento de Cristo, uma mulher ousou desafiar o poderoso Império Romano. They were worried because she was something larger than life, something mythic, something terrifying, yes. She was supposed to be sexually indefatigable, something that has fed the tradition from then until Cecil de Bede Meal. Mas a sedução era apenas um dos elementos da sua astúcia. Cleopatra seems to have been an extremely good self-publicist. What she used was a kind of grand theatre. Para descobrirmos esta nova Cleópatra, temos de deixar de lado o que disseram dela gregos e romanos e restringirmos-nos à realidade egípcia. The story of Cleopatra has been preserved for us because Western scholars have always been able to read Greek and Latin. We've not been able to read Egyptian hieroglyphs until 1820. And we are now beginning to sift through and review the ancient Egyptian evidence. By looking at the Eastern Egyptian sources, we're getting a more complete picture of who the queen was. A rainha de uma nação quase tão antiga como a própria civilização. As pirâmides dos faraós eram tão antigas para Cleópatra quanto ela é hoje para nós. Cleópatra era grega, não egípcia. Nasceu no ano 69 a.C. Era a terceira de 6 filhos e pertencia à linhagem grega dos Ptolomeus. Foi criada em Alexandria, nessa altura a maior e mais opulenta cidade do mundo. Com o pai, o rei Ptolomeu XII, Cleópatra ficou a saber das conquistas gloriosas dos seus antepassados. A história de Cleópatra começou na realidade cerca de 3 séculos antes, com Alexandre o Grande, que conquistou o Egito e grande parte da Ásia, instigado pela visão de um império que unisse o Ocidente e o Oriente. Depois da morte de Alexandre, um dos seus generais tornou-se rei do Egito. Chamou-se Ptolomeu I e foi o primeiro soberano na estirpe régia de Cleópatra. Os 3 primeiros Ptolomeus expandiram o império muito para lá das fronteiras do Egito. Mas no tempo de Cleópatra, o reino diminuíra de forma drástica e encontrava-se profundamente endividado relativamente a Roma. O Império Romano, na sua imparável expansão, absorvera já a maior parte dos vizinhos do Egito.
O pai de Cleópatra encetou negociações com Roma para conservar o Egito livre, mas o seu povo via-o como um fantoche dos romanos. A fúria popular acabou por expulsar o pai de Cleópatra de Alexandria. As suas irmãs mais velhas apoderaram-se do trono, mas foram assassinadas, e o soberano desterrado valeu-se do tesouro público para pagar aos romanos um resgate digno de um rei, recuperando assim o trono. Cleopatra's a young girl at this period, but must have been impressionable. And so when she saw what Roman might, military might, and what Roman money were able to bring to the table to further the cause of her father, who was eventually restored because of this, she realized that in order to further her goal, she too needed Roman money and Roman might. Cleópatra nunca mais esqueceu esta lição sobre o poder de Roma. Morta a irmã, encontrava-se agora na linha de sucessão direta ao trono. Tinha sido educada como uma potencial governante de acordo com o mais proeminente currículo grego. She was clearly very intelligent. According to Plutarch, she spoke 9 languages. This is possibly an exaggeration, but she was certainly, for instance, one of the first one of the Ptolemaic rulers of Egypt to bother to learn to speak the Egyptian language. Her forebears all spoke Greek and only Greek. And also, of course, what we have to think about is that she was the child of 3 centuries of consistent incest. And the interesting thing about repeated incest is that while it can sometimes produce the real village idiot, it can also concentrate the genes wonderfully, which it obviously did in Cleopatra's case. I mean, it threw up a real concentration, a cocktail of brilliance in her. Não sabemos quem era a mãe de Cleópatra. Como candidata mais provável, temos a primeira mulher de seu pai, ou seja, a própria irmã. Entre os Ptolomeus havia já uma longa tradição de casamentos entre irmãos. This whole business of sister wives, what I think of as whifsters, it's partly inherited from the Pharaonic tradition. It's partly religious. But even more, I think, it was a form of self-protection in a period when it was very difficult to trust one's outer siblings. Quando o pai de Cleópatra morreu, deixou o reino a Cleópatra, que tinha então 18 anos, e ao seu irmão, que completara apenas 10. A jovem rainha depressa assumiu a liderança. Tinha pela frente enormes desafios. Evitar que Roma anexasse o Egito. E um dia, talvez, recuperar as terras governadas outrora pelos seus antepassados. A Cleópatra lendária é uma jovem mimada e frívola, mas os documentos egípcios traçam dela um retrato muito diferente. Cleopatra was a serious queen. We've got a series of decrees that she passed which showed that she was really concerned for Egypt, that she was dealing in a very positive way with the problems that faced the country. There were a couple of years when the Nile was really low and corn was in short supply. Só as cheias do Nilo Sagrado conseguiam afastar a fome do Egito. Mas nos primeiros anos do reinado de Cleópatra, o Nilo não cumpriu a sua tarefa e a fome chegou mesmo à opulenta Alexandria. She sent out an edict, it survived on papyrus, saying that no corn was to be sent up the Nile to the south, where perhaps the prices were higher. All corn was to be sent north to Alexandria. She was concerned to feed the people in the cities of her country, those who had no access to food.
Para os seus súbditos egípcios, Cleópatra não passava de uma estrangeira, de uma grega. Para ganhar a lealdade do povo, concluiu que era imperioso abraçar a religião ancestral dos faraós. E não se limitou a venerar esses deuses, tornou-se ela própria uma deusa. Hieróglifos recordam a sua primeira dramática aparição em público. Um mês após ter ocupado o trono, viajou pelo Nilo, liderando uma procissão popular dedicada a Bukis, o deus touro. The sacred bulls were very important to Egypt. They represented the fertility, the strength of the country. Esta demonstração impressionou profundamente os súbditos de Cleópatra, a ponto de lhe chamarem deusa na inscrição. O monumento mostra-nos Cleópatra governando sozinha, vestida como um faraó masculino, venerando a deusa Ísis. A inscrição grega revela-nos que se trata efetivamente de Cleópatra. There's none of this nonsense about her and her co-ruler, her young brother. It's her. She knew where she was going right from the beginning. Não era esse o caminho que o seu pai pretendia. A existência de mulheres poderosas na dinastia ptolomaica não era uma novidade, mas nenhuma até então ousara reclamar o trono. Cleópatra não tencionava partilhar o poder com o irmão. Mas os seus planos ambiciosos custaram-lhe caro. A jovem rainha do Egito foi expulsa do trono pelos partidários do irmão e refugiou-se entre as tribos do deserto. Mas ela regressaria, e com o homem mais poderoso do mundo como seu aliado. Setembro de 48 a.C. Enquanto Cleópatra trata de recrutar um exército no exílio, o novo homem forte de Roma viaja até ao porto de Alexandria. Júlio César veio para reclamar a pesada dívida que o pai de Cleópatra contraíra com Roma. Para Cleópatra, o romano é ao mesmo tempo um estrangeiro perigoso e um possível aliado contra o irmão, o jovem rei, Ptolomeu XIII. Mal César põe um pé em terra, deflagram motins anti-romanos. César não é homem para se assustar facilmente. Ocupa o Palácio Real, exige o pagamento da dívida e o fim da rixa familiar. Convoca Cleópatra e o irmão. Para evitar os exércitos do irmão, Cleópatra esconde-se enrolada num tapete e introduz-se no quartel-general de César. Uma entrada teatral que espicaçou a imaginação de muitos autores ao longo dos séculos. And it's quite possible that this story is true. It's become the basis for hundreds of more or less pornographic representations which show Cleopatra springing out of this bundle like a kind of dancing girl out of a cake. And it probably wasn't quite like that. But the story is quite well attested, and it describes a young woman of terrific courage and aplomb. César tem 52 anos, um chefe militar maduro, um político brilhante, um erudito e um homem casado. Cleópatra tem apenas 21 anos, mas a atração entre os dois é instantânea.
Caesar was a well-known womanizer. There's a song that his legionnaires used to sing, home we bring our bald whoremonger, Romans lock your wives away. They were very proud of the fact that he was a conqueror of women as well as a conqueror of countries. You know, the whole relationship of Caesar with Cleopatra I find a fascinating one. I mean, here was a man whose sophistication was enormous, who also had a reputation of being sexually subtle, which most Romans were not, and who had a razor-sharp mind, which indeed she did too. Em certa ocasião, durante a noite, Cleópatra consegue convencer César a apoiar a sua causa contra o irmão Ptolomeu. A dado momento, durante a noite, tornam-se amantes. E como é que Cleópatra conquistou o poderoso César? Diz-nos a lenda que foi com a sua beleza irresistível. Mas a história real diz-nos uma coisa muito diferente. Well, the only contemporary descriptions we have of her, which is second-hand, but it says that she didn't have the kind of looks which inspire passion. She seems to have been capable of inspiring passion, but by other means. Plutarch says, if you went into a cocktail party, you would not notice Cleopatra, or no heads would do a double take when she entered the room. Perderam-se quase todas as imagens de Cleópatra, suas contemporâneas. Sobraram apenas 3. Esta é a que mais a beneficia: o cabelo apanhado atrás, enrolado numa trança, o nariz comprido e a ampla tiara real identifica a rainha. Mas será uma descrição exata? Os bustos deste período eram muitas vezes moldados para afirmarem politicamente os modelos, não necessariamente para captar a sua imagem verdadeira. As moedas emitidas durante o reinado de Cleópatra dão-nos pistas mais fiáveis. The coins were minted on her orders and presumably had her approval. They can't have been that unflattering, so I think one has to assume that she did look something like that. Although the coin images they're pretty crude, so I think they should be seen more as caricatures than as accurate likenesses. As moedas eram certamente grosseiras, mas partilham alguns traços comuns. Uma fronte determinada, uma boca generosa com um lábio inferior proeminente, um nariz comprido. Os modernos processos de animação dão-nos uma ideia da imagem real da verdadeira Cleópatra. Everybody wants to know what she looked like. I always remember Pascal's remark about if Cleopatra's nose had been shorter, the whole face of the world might have been changed. She had the Ptolemy schnoz, which was always strong. Mas o que faltava à rainha em aparência sobrava-lhe em personalidade, na opinião do escritor grego Plutarco. Era uma mulher magnética, de conversação fascinante. Ouvir a sua voz era um autêntico deleite. And in that fateful moment when Julius Caesar comes to Alexandria and meets Cleopatra, it isn't the old man and the sex kitten as Hollywood and some of our Western playwrights make, but it's a man who looks at this ambitious woman who is as ambitious as he is. And I think the relationship was, on the one point, a meeting of the minds. There was this dynamic chemistry. They both were after the same thing. And that might have intensified the sexual relationship. I think it's a multi-dimensional relationship that sex was not the component element, although it must have been very, very good. Depois de iniciado o romance com Cleópatra, César decreta a reconciliação entre irmãos, decidindo que ambos devem governar o Egito. Durante algumas semanas, as coisas correram bem. César instala-se em Alexandria,
desfrutando dos seus inúmeros agrados intelectuais. Mas a paz não durou muito. Os apoiantes do jovem rei desencadeiam uma guerra civil sangrenta. Depois de meses de combates renhidos, as forças de Cleópatra e de César saem vitoriosas. Ptolomeu é afogado no Nilo. Pela segunda vez, César restaura o trono de Cleópatra, que casa com o segundo dos seus irmãos, Ptolomeu XIV, de 12 anos, que passa a sentar-se no trono a seu lado. Mas na realidade é ela que governa sozinha. Quando a guerra acaba, César deixa o Egito. Algum tempo depois, nasce um filho a Cleópatra, que o povo de Alexandria apelida de Cesarião, Pequeno César, o filho de Júlio César. Uma moeda mostra a amamentar a criança, imitando Ísis com o seu filho Horus. Ísis é a deidade mais popular do Egito, a todo-poderosa deusa dos 1000 nomes, garante da fertilidade da terra. No entender do povo, Cleópatra transforma-se na reencarnação viva da própria deusa. And in presenting herself as the goddess Isis, she was presenting herself in a very positive way, as her subjects would have understood it, in a way which is almost diametrically opposed to the way she's been remembered, not as the irresponsible temptress, but as a mother figure. Quando Cleópatra viaja até Roma com o seu novo rebento, César convida a instalar-se na sua quinta nas cercanias da cidade. Os romanos ficam tão escandalizados quanto fascinados. Não se sabe se César reconheceu Cesarião como seu filho, mas a estima pela mãe da criança é por demais evidente. César manda colocar no novo templo de Vênus uma estátua de ouro de Cleópatra, um reconhecimento bastante arrojado, sem dúvida. Vênus é a versão romana de Ísis, a mãe de todos os romanos. César procura honrar Cleópatra numa linguagem que toca o coração do povo. You bring this woman into Rome, you install her in a garden, in a temple dedicated to Venus, a woman who, in her own culture, can be identified with Venus. So what in fact he's saying, and the elite would have understood this, is, hey, Romans, I'm bringing your ancestor back home. Now, that fits in very, very well with Caesar's agenda for aspiring to universal power. Para alguns historiadores, e isto não passa de pura especulação, César e Cleópatra tencionavam construir um império. Caberia a cada um unir Roma, o Egito, a Europa e a Ásia para os governar em conjunto. Mas enquanto César sonha em dominar o mundo, o próprio povo romano começa a temer o seu poder excessivo. Correm rumores de que pretende abolir o Senado e governar como um monarca absoluto. A 15 de março de 44 a.C., é atacado por conspiradores no Senado. O poderoso César morre assassinado. O sonho de Cleópatra morre com ele. Perdeu o amante e o protetor. O testamento de César não faz qualquer menção a ela ou a Cesarião. Nomeia como herdeiro o seu sobrinho neto. Estava na altura de voltar para casa. Algumas semanas depois de ter regressado a Alexandria, morre o jovem irmão de Cleópatra, Ptolomeu XIV, seu parceiro no poder, provavelmente assassinado por ordem sua. Escolhe então o filho de 3 anos, Cesarião, como Ptolomeu XV, para partilhar o trono com ela. A rainha do Egito e o filho de César. Juntos estão em posição de reclamar um mundo mediterrâneo.
Cleópatra tem agora 25 anos. No refluxo da morte de César, Roma encontra-se num caos. Sem o apoio romano, Cleópatra precisa de assegurar o trono para ela e para o filho. Para fazer passar a sua mensagem, a rainha usa os média dos antigos faraós, os monumentos colossais. No templo de Dendra, no Alto Egito, numa longa inscrição, faz uma das suas mais ousadas declarações ao povo egípcio. Cleópatra faz-se representar adorando os deuses do templo com o filho Cesarião, retratado como um faraó adulto. Diante deles está o filho de Ísis, Horus, e mais atrás a própria deusa. Como Cleópatra, Ísis tem um companheiro, Osíris, desmembrado até à morte por Sete, e um filho, Horus. Depreende-se do relevo da parede, que se destaca como um cartaz gigantesco, que Cleópatra e o filho são como Ísis e o seu filho Horus. So it is a dynastic statement, and just as the Horus child, who is the son of Isis, is the legitimate successor of his deceased father Osiris on a religious plane, so too Caesarion should be the person who should succeed Julius Caesar. Em Roma, o poder encontrava-se nas mãos de dois homens. Otávio, sobrinho neto de 18 anos de Júlio César e seu herdeiro, e Marco Antônio, ajudante de campo da confiança de César. Otávio e Marco Antônio dividiram o império entre si. Otávio ficou com a Europa Ocidental e Marco Antônio com as ricas províncias orientais vizinhas do Egito. Marco Antônio parte imediatamente para os seus novos domínios com a intenção de angariar fundos que lhe permitam manter as suas tropas. De Marco Antônio, homem robusto e voluptuoso, diz-se ostentar o aspecto descarado e viril do deus-herói Hércules. Vai no terceiro casamento. É um oficial de cavalaria brilhante e muito hábil como orador e político. Mas ao contrário de Júlio César, seu mentor, a sua mente arguta não possui a mesma disciplina. Caesar seems to be a man of great self-control, who knew precisely what he was doing at all times. Antony, on the other hand, was known for his self-indulgence, his drunkenness, his irresistibility to women and his inability to resist women. So he was, in many ways, Caesar's antithesis. His soldiers loved him as long as he was successful, because he was hail fellow, well met with them, drank with them, ate with them. But he did not have, I think, 1/10 of the intellectual force and attraction of character that Caesar had had. Enquanto viajava pelos seus novos domínios, Marco Antônio foi saudado como um novo Dioniso, o deus do vinho, do êxtase e da imortalidade. Em 41 a.C., Cleópatra recebeu uma carta intrigante. Marco Antônio procurava o apoio do Egito para invadir Pártia, um território que hoje pertence ao Irão. Cleópatra fê-lo esperar durante semanas. Finalmente concordou em encontrar-se com ele em Tarso, no sudoeste da Turquia atual. Cleópatra encena a sua chegada como um deslumbrante espetáculo teatral, viajando no seu barco real, com a polpa revestida a ouro e as velas encapeladas de púrpura. Reclinada à sombra de um dossel dourado, vestida de Afrodite, deusa do amor. Divertiu Marco Antônio com um banquete magnífico que durou 4 dias. E mais uma vez, seduziu com o seu encanto o poderoso militar romano. Trata-se de um romance lendário,
mas firmemente assente em interesses políticos. They needed each other politically and economically. Cleopatra, by this time, was ruling Egypt efficiently enough that she had funds, which Antony desperately needed. And he came to her looking for money to pay his troops, for timber to build his ships, for a political partnership with one of the most important monarchs in the region that he now wished to establish himself as overlord. So when they met, they had a mixture of sort of pragmatic motives. Os planos de Cleópatra eram igualmente ambiciosos. Esperava que Marco Antônio substituísse César como seu novo aliado. Usando a faustosa encenação de Tarso, Cleópatra deu a conhecer as suas aspirações. We have to understand that these are, this is ceremony, this is pomp, this is circumstance. Everything is being couched in ritual, which has meaning, and that meaning is very, very easily understood. Cleópatra deu forma à aliança com Marco Antônio como se tratasse da união de dois deuses muito populares, Afrodite e Dioniso. Era uma maneira muito própria de convidar Antônio a juntar-se a ela para governar o mundo mediterrâneo. A seguir, Marco Antônio foi ao encontro de Cleópatra em Alexandria. Mais uma vez a rainha recebeu-o numa rotina interminável de festas e diversões, sem nunca esquecer o seu objetivo primordial. And there's a story that Plutarch tells about Antony going out fishing, and Cleopatra somehow arranged for a dried fish to be hung on his hook. And when he pulled it in, she was there beside him, and she turned to him, teasing him, and said, "You shouldn't be fishing for this trash. You should be fishing for kingdoms and empires." Mas pouco tempo depois, as lutas pelo poder em Roma obrigam Marco Antônio a deixar o Egito e a regressar a casa. Passaram-se meses e Cleópatra deu à luz os gêmeos de Marco Antônio. Fúlvia, a mulher de Marco Antônio, morre, mas ele, em vez de voltar para Cleópatra, casa com Otávia, a irmã de Otávio. Um casamento político de conveniência. Mais uma vez, pelo menos aparentemente, Cleópatra perde o seu apoio em Roma. Nos 3 anos que se seguiram, Cleópatra dedica-se a governar o Egito. A rainha é competente e popular, mas a reconquista do extenso império dos seus antepassados parece estar fora do seu alcance. No outono de 37 a.C., Marco Antônio encontra-se na Síria, preparando a invasão de Pártia. Convoca Cleópatra e passam o inverno num convívio apaixonado. Mas, como sempre, os dois amantes regiam-se por poderosos motivos políticos. Cleópatra fora criada na exaltação dos feitos gloriosos dos seus antepassados. A parceria com Marco Antônio perspectivava-lhe auspícios ainda maiores, a restauração do grande império de Alexandre, que unisse o Oriente e o Ocidente. Cleópatra comprometeu-se a fornecer o dinheiro, as embarcações e os homens. Em troca, propõe e negocia um acordo exigente. Exige e consegue de Marco Antônio a concessão de uma vasta região controlada pelos romanos. De uma só penada, Cleópatra reclama quase todos os territórios dos seus antepassados. Antônio invade Pártia com um exército espantoso. Mas a campanha revela-se um desastre. Quando bate em retirada para a Síria, tinha perdido 2/5 dos seus homens.
Teria Cleópatra escolhido o homem errado para seu aliado? He was probably the only candidate around who might have been able to help her realize her goal. And if you look at the power politics of the late Roman and early imperial aspect of Rome, Antony was a big player earlier on. He certainly, on paper, could have brought to the table what she needed to be able to realize this dream. But I don't think he had the character to be able to bring it about. She had to make the best she could of him, and she made the best she could of him, and it wasn't enough. Nos meses que se seguiram, Marco António conseguiu conquistar a Arménia. De regresso ao Egito, encena uma cerimónia espetacular que ficou conhecida como as Doações de Alexandria. Vestido de Dioniso, com Cleópatra a seu lado envergando os trajes de Ísis, Marco António doa vastos territórios aos filhos, inclusive alguns que ainda não tinha conquistado. Roma não gostou do gesto. Why the Romans were so outraged by the donations of Alexandria was because in this little piece of theatre, or enormous, grand piece of theatre, it was made very plain that what Antony was doing was no longer attempting to conquer dominions for Rome. He was attempting to build an empire for himself, with Cleopatra as his partner. Depois, Marco António proclama oficialmente Cesarião filho legítimo de César, um desafio evidente a Otávio, seu rival. O império que António e Cleópatra planeavam incluía, obviamente, a própria Roma. Marco António manda emitir uma moeda oficial romana com a sua imagem numa das faces e a de uma Cleópatra muito diferente na outra. Em vez do jovem perfil, aparece um rosto amadurecido, de traços severos, quase masculinos. Um retrato que pretendia identificá-la com o modelo romano de uma matrona virtuosa. Otávio contra-ataca, empreendendo uma guerra de propaganda hostil a Cleópatra. A descrição que dela fez sobreviveu durante 2000 anos. Debochada, perigosa, promíscua. A rainha meretriz que não se cansa de fornicar com os seus lacaios. Um homem que se recusa a dormir com ela é logo executado. Era pelo menos o que se dizia. It's extraordinary how persistent Octavian's propaganda has been. I mean, you look at all these movies that have been made, she is the Oriental vamp. And that's the one thing that Octavian plugged again and again. This was outlandish, Oriental stuff, weird religions, and insatiable and indiscriminate sex. I don't think so. There is no solid evidence for her having had any sexual connections at all, except first with Caesar and then with Antony. And the Roman texts don't say, oh, while you were going out with Antony, you were sleeping with Tom, Dick, and Harry. They simply call her trollop and harlot. But they never actually prove that. No entender de Otávio, Marco António tornara-se um homem inebriado pelo amor. Cleópatra transformara um grande militar romano num escravo fraco e submisso. The Romans saw the Egyptians as being pathetically decadent for various reasons. But the main one was that they allowed themselves to be ruled by a woman. In the sort of Roman sources, you find a real horror of what happens to a man if he allows a woman to have any kind of influence over him whatsoever. And of course, again, that overlaps with the kind of sexual fear and a horror of the kind of sexual allure that women can exert. Otávio começa por convencer o Senado a tirar a Marco António todos os poderes. Depois declara guerra, não a Marco António, mas à rainha egípcia.
O instinto de sobrevivência convence Cleópatra de que não lhe resta outro caminho senão o de conquistar a própria Roma. Escolhe a Grécia como campo de batalha e reúne com Marco António a maior frota que o mundo alguma vez viu desde Alexandre o Grande. 500 navios de guerra e mais de 75 mil homens. As forças de Otávio apresentam-se em menor número, mas são comandadas pelo brilhante general Agripa. Em segredo e de surpresa, Agripa arma uma cilada às forças de Marco António e de Cleópatra, sitiando-as na Baía de Áxio. O bloqueio dura 4 meses. Para escaparem ao cerco, os oficiais de Marco António aconselham-no a travar batalha em terra firme. Mas Cleópatra não abandona os seus navios. No dia 2 de setembro de 31 a.C., a sua frota levanta âncora e dirige-se ao encontro da armada romana. A Batalha de Áxio foi um fiasco. A armada de 60 navios de Cleópatra consegue esgueirar-se entre as fileiras de embarcações romanas e escapa com o tesouro do Egito intacto. Marco António segue-a prontamente, deixando para trás a sua frota, que é destruída pelas forças de Otávio. Os romanos gabam-se, afirmando que Cleópatra escapara, comprovando a típica cobardia das mulheres, e que o aloado Marco António correu atrás dela. Mas investigações recentes sugerem que a retirada da batalha foi pré-estabelecida. And Antony followed her because he needed to break out, and he intended that the entire fleet should follow him. In fact, for reasons which have been greatly disputed to do with wind and weather, the fleet failed to follow. So what happened at Actium was bad luck, but it wasn't the result of womanly cowardice. Marco António permanece sozinho durante 3 dias a bordo do navio almirante de Cleópatra, incapaz de falar. O tesouro que salvaram era suficiente para construírem outra frota, mas depressa tomaram conhecimento de que as suas forças estavam a render-se ao Otávio em toda a parte. Estava tudo acabado. Cleópatra vê assim desvanecerem-se os seus sonhos de uma nova ordem mundial. Não tinha dúvidas de que Otávio depressa os perseguiria. Com um toque de audácia, organiza festas e convence Marco António a acompanhá-la nos festejos. Os amigos chamam-lhes os que vão morrer juntos. Cleópatra prepara-se para o inevitável ordálio. Na primavera do ano 30 a.C., Cleópatra fica a saber que Otávio vem a caminho com os seus exércitos. Diz-se pronta a abdicar do trono em favor do seu filho. Marco António oferece a vida para salvar a de Cleópatra. Otávio ignora os seus apelos. As forças de Marco António ainda conseguem derrotar a cavalaria avançada de Otávio. Mas nessa noite, o som lúgubre dos instrumentos e dos cantos soa à triste debandada de um grupo de foliões. E o povo diz que o deus Dioniso abandonou Marco António. No dia seguinte, chega aos ouvidos de Marco António o rumor da morte de Cleópatra, e o desgraçado espeta um punhal em si próprio. Levam-no para junto de Cleópatra para morrer nos seus braços. Ser capturada por Otávio é um destino que Cleópatra não pode consentir. Escolhe o suicídio mais famoso da história.
Na sua derradeira mensagem, pede a Otávio para enterrá-la ao lado de Marco Antônio. And so, unlike most people who would maybe compromise their principles, Cleopatra says, well, I tried to do it and I can't, so she commits suicide. Realizing that because she cannot get, that goal is unattainable, life may not be worth living. Na morte, Cleópatra veste os trajes de Ísis e usa a coroa da monarca divina. Não se sabe como ela morreu, mas a lenda atribui o seu fim ao veneno de uma áspide, que sai de um cesto cheio de figos. Encontraram 2 marcas no seu braço. Não há dúvida que é uma morte apropriada para uma rainha do Egito. A áspide é um animal sagrado, companheiro de Ísis e protetor dos faraós. Acreditava-se que a sua mordidela concedia a imortalidade. No seu esplendoroso espetáculo final, Cleópatra celebra o seu destino como se fosse uma deusa. Depois da morte de Cleópatra, Otávio manda matar o seu filho Cesarião, mas poupa os 3 filhos de Marco Antônio. Otávio assenhoreia-se do Egito como mais uma província do Império Romano. Governa por mais 45 anos. É imperador de Roma quando Jesus Cristo nasce. Uma época chegou ao seu fim. No seu começo temos Alexandre o Grande. No seu fim, a última rainha do Egito, Cleópatra. Partilharam ambos o sonho de um império glorioso que unisse o Ocidente e o Oriente. E a chama dos sonhadores mantém-se acesa. Durante 2 séculos, o mundo ocidental cultivou a versão romana da história de Cleópatra, a sedutora desalmada, a amante de César e de Marco Antônio. Mas agora conhece-se a versão totalmente diversa que prevaleceu no Egito. Deste modo, centenas de anos depois da sua morte, Cleópatra é respeitada como uma heroína e uma grande patriota. A queen who reconstructed her country, a working queen, and a queen who kept Rome at bay for 20 years. By the end of Cleopatra's reign, she had ruled so efficiently that her treasure was enough to cause interest rates in Rome to fall by over 2/3 when the treasure was brought back to Rome. And what makes the character of Cleopatra so wonderful is she's not behaving like a man or a woman, but she's behaving, in my view, the way a very, very morally driven, purposeful individual would. She had all the qualities of a ruler, period, man or woman. 700 anos depois da sua morte, um homem santo egípcio chama-lhe a mais ilustre e sábia entre as mulheres. É o género de imortalidade que Cleópatra escolheria para si. O destino imortal da verdadeira Cleópatra.